Sometimes it's easy to ignore, fits for getting bold. Sometimes it's magic. We are in road to nowhere, come on inside. Hoje eu começo o rolê imobiliário com esse dó de peito, fazendo uma paródia de David Byrne no Talking Heads para mostrar essa escada aqui, Road to Nowhere, um produto abandonado aqui no meio da cidade, que é o tema do rolê de hoje. Hoje nós vamos falar dos imóveis que levam a lugar nenhum, que é o grande problema da cidade, são os imóveis abandonados. Não sai daí, que hoje o rolê imobiliário vai mostrar o lado B do mercado capixaba. Fica ligado. Pessoal, o programa de hoje vai abordar um tema que há muito tempo levanta essa lebre, que é a destinação dos imóveis abandonados. E eu acho que a gente pode começar aqui pelo centro, onde estamos agora, que infelizmente é o bairro de Vitória que reúne a maior quantidade de imóveis abandonados. E vamos bater um papo com as pessoas, vai ser diferente hoje o programa. Hoje nós vamos parar aqui na Costa Pereira, trouxe o microfone de mão, vamos entrevistar as pessoas, ouvir opinião. Porque ontem eu vi uma reportagem sobre um trabalho que foi feito aí pela prefeitura, ouvindo a comunidade com 10 ideias para destinar o imóvel abandonado. E eu queria ouvir a opinião do povo para ver se está de acordo com o que foi escrito lá. Vamos nessa, vamos lá entrevistar a galera e ouvir a voz do povo sobre o mercado imobiliário. Afinal de contas, temos também que ver o lado B do mercado, porque o rolê imobiliário é o mercado imobiliário sem jebe-jebe. Costa Pereira, vamos lá. La 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 la. La 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 la. La la la. Vou bater um papo aqui com o Gabriel Santiago, que está aqui na Costa Pereira há 2 semanas, para saber, Gabriel, qual que é a sua opinião? Qual a destinação que deveria se dar aos imóveis abandonados? Rapaz, esses imóveis deveriam ter uma reforma, lógico, a prefeitura deveria tomar providência, porque tem os moradores de rua que ficam dentro deles, né? Acaba usando de casa própria. Também tem a questão do mosquito da dengue, entendeu? Os focos, entendeu? Pode acumular água e essa é A sua sugestão. A sugestão é que deveria ter uma reforma logo, né? Deveria tomar providência porque é patrimônio e isso aí é dever da prefeitura daqui resolver esse problema. Olha, sinceramente, esses prédios eles precisavam ser tomados uma providência pelo governo. Desativar, demolir, fazer alguma coisa, não deixar piorar da forma que está. Vira abrigo de mau elemento que ficam na rua e complicado. O maior malefício que você visualiza nesses prédios qual é? É a fotografia da cidade que vai cada vez envelhecendo mais. A cidade envelhece com os prédios velhos. Gostei da fotografia, quer dizer, o ponto de vista visual mesmo, claro, né? Sim, sem dúvida, visual. E você acha, Zambon, que um prédio abandonado, ele contamina o entorno? Ou seja, tem uma tendência de outros prédios começarem também a serem abandonados? Claro que sim. Principalmente aqui no centro de Vitória, porque os organismos que tinham aqui, que traziam a gente para Vitória, já não existe mais. Está tudo na enseada, migraram. Os últimos prédios que estão mudando aqui é a Alfândega e um outro prédio aí. Vitória vai acabar dessa forma. Eu penso que vai acabar. Bem observado, né? Do seu ponto de vista, a preservação, a manutenção desses prédios ocupados é fundamental para manter o centro vivo. Sem dúvida. Fazer como fizeram lá com o Hotel Estoril, não está funcionando muito bem? Virou moradia de pessoas não tão favorecidas, mas funcionou. Eu acho que precisam esse prédio ser reformado, fazer moradores para... Isso é realmente uma vergonha, esse prédio, realmente, frente de teatro desse aí. Vem pessoa de fora, né, de turista, vem um prédio desse abandonado, entendeu? Em frente à Praça Costa Pereira, né? Mas eu acho isso que aí poderia realmente reformar esse prédio e fazer alguma coisa. E você acha que reformar para fazer o que com ele? Poderia usar como escritório para eles mesmos, vantagem para eles mesmos, entendeu? Reformando, eles poderiam usar uma coisa bem mais útil do que ficar parado aí e prejudicando a população. Um centro cultural seria uma boa, né? Eu acho que seria reaproveitado e seria ótimo, porque são prédios bonitos que se a gente começar a transformar eles mais bonitos ainda, vai melhorar muito. Porque como está hoje,
tem drogados, pessoas que viciadas ficam lá, dengues. Isso acaba sendo um malefício para os moradores daqui. Tive a grata surpresa aqui, de caminhando pelo centro, encontrar meu amigo Talmon Júnior, o grande fera do cinema capixaba, sabe tudo de cinema. Primeiro, me fala a sua opinião sobre os imóveis abandonados. Qual destinação você acha que seria ideal para os prédios abandonados da cidade? Olha só, como você me pegou de surpresa, é um assunto que eu não tinha pensado tanto. Mas primeiro, a gente conversando aqui em off, a primeira coisa importante que eu acho é o aproveitamento da questão de moradia. Eu vejo prédios aqui em Vitória, numa cidade carente de lugares para as pessoas morarem. Vide que quando foi restaurado o hotel Estoril, rapidamente as pessoas disputaram as vagas e esses projetos têm uma dignidade legal, têm um retorno legal. Em relação aos prédios menores, que eu não havia refletido tanto, mas acho que se você pensa numa... eu tenho um pouco medo da palavra revitalização da forma que é colocado, mas acho que aqui em Vitória as coisas tinham que ser pensadas de uma forma mais emblemática. Eu acho que as coisas são pensadas assim meio... Superficialmente, o cara fala que vai fazer um lance assim para ver... surtir um efeito e tal. Nós temos um exemplo muito forte aqui no centro, que foi a reforma do Glória. Certo. O Glória teve uma reforma fantástica e eu tenho comentado que o Sesc Glória não chegou à Vitória ainda. Está precisando chegar na cidade. O imóvel está aí, mas falta o conteúdo, recheio. E eu já ouvi de algumas pessoas lá de dentro mesmo, tipo assim, tá virando elefante branco. Né? Eu não sei se é pela política cultural, não sei muito bem. E os pequenos prédios, eu acho que no mínimo é preciso fazer um bate-papo sobre a destinação. Eu, como arquiteto, quando não tenho essa compreensão, mas acho que precisa ser restaurado, precisa ser demolido, precisa que esses espaços virem um café, virem que tem uma destinação, barzinho, né? Tá aí, Você tocou num ponto interessantíssimo. Você falou que não basta simplesmente revitalizar. Tem que dar uma utilização sustentável. Por exemplo, do Sesc, nunca tinha pensado no Sesc Glória. Mas ele está aí, mas cadê a programação cultural? É isso que você quer dizer? É por aí. Eu conversava com um amigo meu que é arquiteto, já visitou vários países, tá? Um cara legal, carioca aqui, o Tarcísio de Bahia. E ele sempre falava o seguinte, já pensou se o Porto de Vitória deixasse um dia uma parte dele ali dos armazéns de ser posto e virassem restaurantes panorâmicos e tal. Então, todas essas coisas aqui no Brasil e no Espírito Santo, essas coisas viram uma possibilidade e depois, às vezes, a própria população ridiculariza a questão do metrô de superfície, a questão dos prédios, a questão dos restaurantes panorâmicos, a questão do teleférico no convento. O capixaba sempre ridiculariza E a cidade está entendendo, né? coisas que ele faz em outras cidades. Ele vai andar de bondinho, vai no restaurante e diz que é lindo e tal. E eu acho que aqui em Vitória é preciso mais coragem. No caso, eu não sei quem destina isso, acredito que a prefeitura e tal, né? Luciano Rezende, que é um amigo conhecido. Luiz Paulo, que não é um amigo íntimo, mas é pessoa conhecida também. Paulo Artung, que foi prefeito, que também é conhecido aqui em Vitória. A gente está muito perto das pessoas que a gente conhece. Vitor Roaz foi prefeito também. Né? Preciso de uma ousadia de transformar essas coisas e fazer funcionar mesmo. Fazer que de restaurante a comércio, a um pequeno museu, como tem o Museu do Negro, fazendo seus cursos, oferecendo capoeira, tem exposição, a velha guarda canta lá. O Mucambi, né? Não tem uma divulgação fortíssima ainda, mas a gente fica sabendo, né? Tem pessoas que estão oferecendo cursos, tá? Tem que ter essas coisas, né? Porque o centro, que já teve uma revitalizada, que eu acredito, me desculpe aí, as autoridades políticas, mas a grande revitalização do centro até agora foi feita pela galera que mora aqui. Com certeza. E adora o centro, super e veio morar aqui. Né? De baixo para cima, né? Gama Rosa pegou o samba como a referência dessa revitalização, com a Piedade e com as rodas de samba. E hoje nós temos a Gama Rosa, é ótimo na Casa de Bamba, é ótimo no Doca, tem o albergue lá da galera, tem o Grapino, que é super legal, dos filhos do Mancinho e do Rui Perini, que são figuras conhecidas. Então, cara, a gente está sempre apto a participar. Acho que a galera tem que dar uma contribuição mais corajosa. O político, ele sempre fica ali
numa linha. Ele tem uma linha para poder ser popular, né? O trabalho dele. Porra, né? o cara ser mais corajoso, ter uma relação com a mais cultura. firme, né? Mais firme. Mais firme. Essa é a ideia, eu acho mais. Falou? Falou, Renatinho, obrigado. Valeu. Aqui, chamando o papai aqui, vamos parar aqui por hora. Mas muito bom o que ele falou aqui, hein? Não basta só ter a casca, tem que ter o conteúdo. Isso aí. Lá no centro, a gente pôde passar em frente a alguns imóveis também que apresentam um aspecto muito ruim. A exemplo do arquivo público e esse prédio aqui na Pracinha do Carmo também, que está no estado deplorável. Um é privado e outro público, né? Então fica aí a questão da iniciativa, tem que ser para os dois lados. Tanto o poder público tem que tomar a sua iniciativa e o privado também. Não adianta só colocar a culpa, todo mundo tem que trabalhar junto para o resultado. E aqui a gente vê um exemplo fantástico de uma iniciativa pública, que é o Palácio Domingos Martins, a antiga Assembleia, que fez um trabalho de restauração. Olha que coisa mais linda que ficou isso aqui, o cartão postal da cidade. Fica aí até como um case de marketing, um case de sucesso, não de marketing, de sucesso, de um retrofit de um imóvel antigo. Agora nós estamos aqui no estúdio do Fábio Pirajá, onde nós passamos aqui no programa número 11. Já estamos no programa 80 e tal. Viemos aqui bater um papo com o Fábio, que é um historiador, um profundo conhecedor do Centro de Vitória da história capixaba. Fábio, qual que é a sua opinião sobre os prédios abandonados de Vitória? Olha, realmente isso está acontecendo já tem algum tempo e não é só em Vitória, está acontecendo no Brasil todo, né? A gente tem visto o que está acontecendo em Fortaleza, em Olinda, o patrimônio histórico que está dilapidado, abandonado, né? E caindo aos pedaços, né? O que é pior, né? Em Vitória, nós temos uma vantagem que esse patrimônio, ele não é como, por exemplo, no Mercado Modelo em Salvador, que existem prédios ali do século XIX, XVIII, que teoricamente terão de ser demolidos mesmo, né? Vitória não. Vitória não tem esse problema, não tem nada que precise ser demolido, que precise ser implodido, digamos assim. Então, agora há pouco a gente estava conversando aqui no estúdio exatamente sobre o que fazer com esses prédios, né? A ideia de um colega nosso aqui, o Alessandro Calmon, é de que a gente consiga levar os universitários para o centro de Vitória, que eu achei uma ideia muito bacana, boa, né? Fazer o que se faz em Ouro Preto, por exemplo. Curitiba também. Curitiba. Em Ouro Preto, os hostels e as repúblicas universitárias são dentro daqueles casarões do século XVIII, XIX, né? As repúblicas, né? Repúblicas. É sensacional a ideia. Vitória tem muita vocação, eu acredito, para esse tipo de... Principalmente o centro, né? Eu acho que tem tudo a ver, porque um centro universitário ali no centro de Vitória, entre Parque Moscoso e Costa Pereira, vai revitalizar literalmente o centro, né? Porque a galera jovem, a turma garotada, e aí vai ter barzinho, vai ter república, relacionamento. Cria vida, né? Traz a vida. Vai dar vida para o bairro, né? O que está, por exemplo, o que está faltando, por exemplo, já, né, fazendo um paralelo com o bairro Bento Ferreira. Né? Bento Ferreira precisa de dar uma... humanizada. O bairro está morto. Bento Ferreira é um bairro morto. Fizeram um bairro cheio de prédio, mas está faltando então, está faltando alguma coisa. O centro de Vitória já foi um centro cultural pujante, perdeu essa coisa mais ou menos há uns 20 anos e agora tem tudo para a gente voltar, né, a fazer do centro de Vitória um centro realmente cultural, bacana, né, com muita gente jovem, com comércio, com tudo. Isso é um lance assim, super delicado, porque ao mesmo tempo que a gente vê essa possibilidade de aproveitamento desses prédios para atividades, para questões de albergues, de repúblicas e centros culturais, também se ele está no estado de abandono, isso começa a contaminar os imóveis que estão em volta. Porque se tem um imóvel abandonado, o outro imóvel do lado também se torna abandonado, cria-se um círculo vicioso. Da mesma forma que a gente tem essa oportunidade de aproveitar os prédios abandonados, que não são poucos, diga-se de passagem, são muitos. Muitas unidades. Né? Principalmente ali na rua Nestor Gomes, aquela parte de baixo ali que está um horror, na Costa Pereira e API, aqueles prédios ali no entorno da Pracinha do Carmo também, que está uma coisa pavorosa, aquele prédio onde era o juizado de menores, perto da antiga Mesbla, que foi vendido até pouco tempo atrás, lá do lado do edifício Murad, ali do Alexandre Moraes, aqueles dois prédios ali de INSS, se eu não me engano, né? Então, e se isso está contaminando em torno, né, Fábio? Tinha que tomar providência, né, cara?
se a gente for analisar pelo seu ponto de vista... Não imobiliário, vou falar... Não, imobiliariamente falando mesmo, porque ele vai depreciando, o preço vai caindo e vai ficando cada vez pior. E ruim para todo mundo que mora em volta. Para o proprietário é ruim, para o entorno é ruim, né? E para o centro, como uma unidade que pode ser uma unidade de cultura e de comércio, fica ruim também, né? Você sabe que foi o motivo, assim, o insight que eu tive para poder trazer essa pauta à tona foi o seguinte: eu estava vendo um clipping da ADEME, semana retrasada, e esse clipping trouxe uma matéria que saiu na Gazeta, onde foi feito um diálogo com participantes de setores da sociedade, onde vieram 10 ideias para se aproveitar os prédios abandonados. E, de fato, eu vi que são ideias legais, mas são ideias, assim, você vê que não dá. Não teve uma ideia realmente... Teve uma ideia realmente prática. Prática, ideias né? mirabolantes. Boas, mas não práticas. Até algumas mirabolantes, mas boas, mas práticas. Mas, acima de tudo, ela tem que ser aplicável. Sim. E a gente volta aqui, muito se fala de revitalização do centro, né? Mas não se falou até agora da ocupação dos prédios abandonados. Sim, é verdade. Eu acho que esse processo já está em andamento, de revitalização do centro. Ele começou... Partindo de quem? Partiu da iniciativa privada. Esse é o ponto, né? Que eu acho que é realmente a iniciativa privada que tem que realmente fazer isso, né? E o papel do Estado, Prefeitura e Governo do Estado e Governo Federal com relação àqueles prédios que não são da iniciativa privada, que são prédios públicos. Né? Poderia até mesmo fazer uma participação público-privada para dar finalidade a esses prédios, né? É verdade. Fazer uma parceria com dinheiro. Na minha opinião, eu acho que o governo não tinha que ter prédio nenhum. Né? Eu acho que o governo, em certas áreas, o governo não devia se meter. O governo não devia ter prédio de apartamentos. Né? Não consigo entender. Mas existe em Vitória muitos terrenos e muitos prédios e casarões antigos que pertencem ao governo. O que aconteceu nos anos 80 foi que muitos daqueles casarões antigos do centro foram disponibilizados para sindicatos e algumas associações. Não sei se vocês já repararam. Na Loma Rosa, principalmente, muitos sindicatos. Ali perto do Teatro Carlos Gomes, tem vários sindicatos ali pela Cidade Alta. E outra coisa também que atrapalha muito os imóveis tombados, né? Porque quando a prefeitura tomba, a prefeitura não, quem tomba é o IFAM, governo federal, né? o IFAM. Que tomba o imóvel, coloca o proprietário algemado, né? Porque o cara não pode mais fazer mais nada no imóvel. Ele tem que restaurar, custar uma fortuna, ninguém ajuda ele, quer dizer, é um presente de grego danado, né? Exemplo do Castelinho dos Nefa. Outro dia eu perguntei lá ao proprietário, como é que é isso aí? Não deixa quieto, ele falou. Nem vou tocar no assunto. Porque deve estar brigando com o governo, com a prefeitura. Vai querer que ele restaure da forma original, mas não quer pagar. Não quer ajudar. Não quer ajudar. Então é difícil, né? Porque eu acho que a restauração do patrimônio arquitetônico, cultural, se é tombado, deveria ter indenização. Mas isso é um assunto muito polêmico também, né? É difícil de tratar isso. Se você tomba, ele vira patrimônio da cidade, né? Então eu acho que é a cidade que tem que bancar esse tombamento. Claro. Não e explorar também, ser um particular. Museu. Transforma numa biblioteca. Né? É o que a gente está propondo para o centro de Vitória, transformando ele num centro universitário. Com repúblicas, com hostels. Né? Por exemplo, o cara vem do interior, ele vem estudar na universidade, ele não tem onde morar. Ele não tem parente aqui, então ele poderia alugar um apartamento desse subsidiado pela prefeitura, pelo governo do estado, a 30%, 40%, 50% do valor do aluguel do imóvel naquele local. Né? O que aconteceu também foi que nos anos 90 e 2000 a prefeitura andou disponibilizando, junto com o governo federal, essas unidades no Hotel Estoril, né, no Hotel Tabajara, naqueles prédios que estavam realmente abandonados, que foram disponibilizados, eu acho que, se não me engano, no Minha Casa Minha Vida, em algum projeto. Um projeto de retrofit, esse projeto foi muito polêmico, até na ocasião, uma repórter da Gazeta me procurou para poder questionar com relação ao custo de venda, o custo do mercado imobiliário. Nesses casos, o custo para se fazer um retrofit ficou muito mais caro do que se construir um prédio novo. Então, em alguns casos, a exemplo do IAPI, por exemplo, que é um prédio que já está todo condenado, já é parte hidráulica, elétrica, até estrutural pode estar com problema já. Às vezes é viável você fazer uma demolição, fazer um prédio novo, às vezes é viável. Mas é claro que isso não pode ser feito num prédio histórico. Como, por exemplo, um casarão Cerqueira Lima, que foi restaurado pela prefeitura. É bem diferente. Não pode, também, né? Um prédio de 30 andares, uma casa. Tem que ser restaurado de acordo. A casa não, dá para restaurar tranquilamente. Agora um prédio como aquele
É o antigo Hotel Canaã, né? Exatamente. Que depois foi vendido, foi incorporado pelo governo federal e virou um prédio do INAMPS, né? O antigo INPS. É difícil, presidente Né? Getúlio Do lado do Teatro Carlos Gomes. Ele está absolutamente abandonado. Ele foi invadido, né? Durante uns anos e agora ele está todo lacrado. E a gente não sabe as condições dele ali dentro, como é que ele está, né? O porão está inundado, informação que eu tive, tem um porão, está inundado com água. O prédio está com a estrutura totalmente comprometida já, porque tem inclusive vegetação nascendo já no prédio, em cima, então árvore enraizada, é bem complicado. Falando agora de iniciativa privada, imóveis particulares, a gente vê aqui, por exemplo, na rua, na Beira-Mar, na Avenida Beira-Mar, muito imóvel abandonado, né? E são particulares aqui. Sim, na Avenida Vitória também. Qual será o motivo disso? A Avenida Vitória e a Avenida Beira-Mar. E você vê que na frente da praia de Camburi ainda tem terreno vazio. Com tapume ou com muro baixo e outdoor. É incrível isso, né? É incrível. Na Praia da Costa também. Em Como frente, pode, de né? frente para o Em mar. 2016 Acho que as pessoas se amarram para vender ou tem alguma disputa familiar e talvez alguma disputa judicial e aquilo vai ficando. Ou especulação. Ou especulação, O dia que me derem 50 milhões, eu vendo. Então as pessoas viajam, né, cara? E a cidade vai ficando estranha, ela não vai desenvolvendo, né? Ela vai ficando meio parada, assim, a gente não vê nesses imóveis, por exemplo, na Avenida Vitória, de assustar, né? Entre a fábrica 747. Entre a fábrica 747 até lá na César Lilau, eu acho que tem uns 40 imóveis e terrenos absolutamente abandonados. César Lilau, principalmente aquele trecho do antigo HSBC ali, que tem... Ali virou uma Cracolândia, né, aquela parte ali, né? Em função do imóvel abandonado. E contaminou tudo, porque vários imóveis foram fechando. Contamina. Vai em cadeia, né? Contamina e vai depreciando o valor de imóvel, o valor do imóvel, o valor de aluguel e locação. De tudo, Pessoal, a gente estava lá no centro e viemos aqui para a região norte da ilha, para a Ilha do Frade. Passamos no caminho ali pela região da Terceira Ponte, próxima à Praça do Cauê, que é uma região que, embora tenha poucos imóveis abandonados, experimentou uma desocupação em massa que prejudica o entorno a se recuperar. Muito negativo esse movimento que acontece quando há a desocupação de vários imóveis e a região começa a ficar meio que a cidade fantasma. Aqui na Ilha do Frade, vocês vão ver que não foge à regra. Também num bairro nobre, com o metro quadrado mais caro da cidade, mais caro do estado, também existem imóveis nessas condições, como vocês podem ver, esses 3 imóveis que nós vamos mostrar aí. Seria legal abrir uma discussão, apesar que política é um negócio muito complicado, né, de se meter nisso, mas eu acho que seria muito legal se houvesse uma discussão com as pessoas que realmente entendem do assunto. Sim. Para engenheiros e arquitetos, economistas, urbanistas. E o pessoal também da sua área, né? Da área comercial, para ver a viabilidade econômica disso. Então, por enquanto a gente fica aí só na discussão, o que a gente pode fazer é isso, desse fórum livre, que é o Rolê Imobiliário. Agradecer o Fábio aqui, inclusive eu queria até pedir o Fábio agora falar uma coisa bacana falando sobre o centro. Fábio, o projeto da Carla Scarini, sua esposa, fez um projeto muito legal. Conta pra galera aí, vou mostrar o que é. A minha esposa, ela é professora de História da Arte e ela dá aula na Prefeitura de Vitória e na Prefeitura da Serra. E nós desenvolvemos esse projeto de fazer uma caminhada turística pelo centro de Vitória, Cidade Baixa e Cidade Alta, com alunos da Prefeitura de Vitória, primeiramente. E talvez a gente expanda para fazer essa caminhada em Vila Velha, no Centro Histórico da Prainha, Igreja do Rosário e Convento da Penha, até a Praça Duque de Caxias, que também é histórica, né, e tudo. E talvez a gente faça na Serra também, com alunos da Prefeitura da Serra. Foi um convite assim aberto para alunos e pais de alunos, até porque os alunos são pequenos, têm 10, 12 anos, né? E foi muito legal. Esse primeiro que a gente fez agora, no mês passado, no mês de junho. Quantas pessoas compareceram? Deram umas 40 pessoas, mais ou menos. A gente até se surpreendeu, porque é uma caminhada turística, didática, né, explicando um pouquinho sobre os monumentos históricos, sobre arquitetura,
um pouquinho sobre fatos que aconteceram em determinados lugares, quem morava aqui, quem morava ali, por que a praça tinha um nome, depois mudou de nome, por que uma rua tinha um nome e agora tem outro nome. Curiosidades mesmo, né? Então foi bem legal. Esse primeiro City Tour, que a gente chamou assim, né? City Tour pelo centro de Vitória, e a gente vai fazer mais. Legal, né? parabéns. Vai fazer mais. Esse trabalho é fantástico porque um povo sem memória é um povo sem cultura. É verdade. E um povo sem cultura é um povo sem futuro. É Certo? verdade. Fábio, obrigado, parabéns Valeu, pelo trabalho. obrigado. Valeu, Tamo meu junto, irmão. gente. Mande você também a sua opinião sobre a destinação para os imóveis abandonados da cidade. O que fazer? Aguarda aí o seu contato, mande e-mail para o aveloc@gmail.com com a sua opinião. Beleza, para vocês que nos acompanharam, um beijo e um queijo. Até a próxima do Rolê Imobiliário, com muita novidade para vocês.